personagem de hoje é um personagem que está passando por um momento de sofrimento profundo na vida dele. Ainda assim, ele vive esse sofrimento de um modo diferente. Você sabia que nós cristãos também passamos por sofrimentos, mas também devemos viver o sofrimento de uma forma diferente, por causa daquele que habita em nós? Se você chegou nesse vídeo, está passando por uma fase difícil da sua vida e ainda assim deseja glorificar a Deus nessa fase, então fica até o final, porque eu vou te mostrar como um servo de Deus deve viver os sofrimentos que lhe acometem. Para isso, nós vamos meditar em Gênesis capítulo 40. Se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Giovana Galego e aqui o propósito é meditarmos em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, sempre com um coração dedicado a encontrar a sombra, o sussurro de Jesus Cristo em todos esses textos. Porque o próprio Jesus disse lá no Novo Testamento, no caminho de Emaús, que toda a Bíblia diz respeito a ele, que ele estava ali o tempo todo. E agora que nós já temos toda a revelação, que nós já sabemos toda a verdade, Jesus já veio, nós temos o grande privilégio de voltarmos a esses textos e lermos todos eles, mas agora com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo que habita em nós. E é isso que nós faremos, porque à medida que nós meditamos na Escritura com a mente de Cristo, com Cristo morando em nosso interior através do Espírito Santo, ele vai sendo formado em nós. Nós vamos conhecendo a Cristo e à medida que nós o conhecemos, nós nos tornamos mais parecidos com ele e à medida que nós nos tornamos mais parecidos com ele, nós glorificamos a Deus, alcançamos o alvo, o propósito da nossa vida. E é por isso que a gente lê a Escritura dessa forma. E se você já está acompanhando aqui o canal, você sabe que nós estamos na história de José, o famoso José do Egito, e caminhando para a porção final de Gênesis. Hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Até aqui o nosso amigo José é um jovem rapaz que aos 17 anos foi vendido pelos próprios irmãos para ser um escravo no Egito. Ali no Egito, sendo comercializado, ele vai ser comprado por um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda, ou seja, ele era um oficial muito importante, alguém de confiança do faraó, responsável por cuidar dos prisioneiros que ofendiam a faraó. José passou um tempo na casa desse homem chamado Potifar, sendo escravo dele. E nesse período que ele passou na casa de Potifar, Deus vai prosperar José, vai dar êxito a tudo aquilo que ele fazia. Então tudo que José fazia ia muito bem. E Potifar começa a perceber isso e começa a reconhecer inclusive o Deus de José. E ele percebe que José ia tão bem que ele chega a colocar José para morar dentro da casa dele. E sendo um servo dentro da casa de Potifar, José agora lidera todos os outros servos e ali ele vai prestando um bom serviço a Potifar. Até que a mulher de Potifar começa a se interessar por ele. A Bíblia diz que José era um homem bonito, um rapaz muito atraente. Isso faz com que a mulher de Potifar queira se envolver com ele e ela vai forçar algo. Mas no momento em que ela força, José, que era um rapaz muito temente a Deus, ele foge para que nada acontecesse. Ele não queria desrespeitar o seu senhor Potifar, que tanto confiava nele, e também não queria pecar contra Deus. Então ele foge. Porém, ao fugir, a capa dele, o manto de servo, fica nas mãos da esposa de Potifar, que vai usar isso para acusar José de ter forçado ela a se envolver com ele. E diante dessa calúnia, José vai ser injustiçado mais uma vez. Ele foi vendido pelos irmãos por ser o filho preferido do pai, os irmãos tinham muita inveja dele, essa foi a primeira injustiça. Agora ele sofreu, ou melhor, agora não, mas no último vídeo a gente falou sobre mais uma injustiça que ele sofreu, que foi quando ela falou uma mentira, Essa mulher de Potifar, ela caluniou José, ela falou algo que ele não havia feito. Mas Potifar, irado ali diante daquela situação, vai acreditar no que a sua mulher diz e manda José para a prisão. Aquela prisão da qual ele era responsável, onde ele cuidava dos prisioneiros que tinham ofendido ao faraó. Ele manda José para aquele lugar. E a gente terminou a história assim no último vídeo, falando que José mais uma vez é injustiçado e vai ser preso sem ter feito nada. E eu falei para você naquele vídeo que isso é algo que pode acontecer na vida do cristão, que é o quê? Provações, situações difíceis, sofrimentos que nos acometem com a permissão de Deus.
Sim, gente, aquele que está em Cristo passa por sofrimentos como todos os outros, mas nós temos a consciência de que todos os sofrimentos que nos acometem, inclusive aqueles que parecem extremamente injustos, como no caso de José, eles são permitidos por Deus. Se você não pecou, né? Se você não fez algo, não agiu de forma irresponsável para que aquela dificuldade viesse sobre a sua vida, se ela simplesmente veio, você não teve o controle sobre essa situação, como foi no caso de José, é porque Deus permitiu que ela chegasse sobre a sua vida. E, portanto, nós chamamos esse sofrimento de provação, porque é o momento em que Deus está provando a sua fé. Ele está te colocando em uma circunstância que vai exigir a sua entrega total, que vai exigir da sua fé, e assim ela será fortalecida, sabe? É como se a sua fé fosse para a academia. É mais ou menos isso que acontece quando você está passando por uma provação. A sua fé se torna mais forte, a sua fé é aprimorada em Cristo através do sofrimento. Mais uma vez, não é um sofrimento que você busca com as próprias mãos. Não é um sofrimento que você provoca por irresponsabilidade, por falta de sabedoria ou por gostar de sofrer, que é uma coisa que não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia está falando são sobre os sofrimentos, as dificuldades que inevitavelmente nos acometem, que nós não temos controle sobre isso, mas que Deus permite que venha sobre nós. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas, então nada nos acomete sem a permissão do Senhor. E uma vez que esse sofrimento vem, uma vez que o Senhor deixa que o sofrimento chegue, Ele vai usar esse sofrimento para te aprimorar. Ele vai usar o sofrimento para elevar a sua fé, para te fazer mais parecido com Ele, porque esse é o foco de Jesus em sua vida, te santificar, formar Cristo em você. Então José, ele está passando por mais uma provação, porque você concorda que todo esse tempo ele está sendo provado, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele está sendo provado. E eu queria reforçar que José é vendido pelos irmãos aos 17 anos, tá? Então marca isso, ele chega no Egito como escravo aos 17 anos. Novo, jovem de tudo. E ele então vai para a casa de Potifar, sem pai, sem mãe, sem irmão, sozinho, um jovem sozinho, numa terra estrangeira que não falava a língua dele, sendo submetido a trabalhos escravos, ou trabalhos forçados, porque ele era um escravo. E sem perspectiva de um dia aquilo acabar, gente. Porque a gente está falando de escravidão. Significa que ele não tinha liberdade de ir e vir. Ele pertencia a Potifar. É uma situação bastante extrema. É uma baita de uma provação. Mas não bastante. Ele agora é um prisioneiro. Ele está preso como se ele fosse um corrupto. Como se ele tivesse cometido algum crime, causado mal a alguém. Mas desde que José chegou, ele só está fazendo o bem. Ele abençoou Potifar, a gente viu isso no vídeo passado. Através da vida de José, Deus trouxe bênção sobre a casa de Potifar. Deus trouxe bênção sobre as propriedades de Potifar. Ele enriqueceu, ele prosperou. Tudo isso por causa da presença e do trabalho de José ali na casa daquele homem. Então, desde que José chegou no Egito, ele só está agregando. Mas o que o Egito está dando a ele? Sofrimento atrás de sofrimento, tristeza sobre tristeza. Mas o Egito só está fazendo isso porque Deus está permitindo. José está sendo profundamente provado. Vamos ver então como ele vai reagir agora? Talvez você pense assim, não, agora José espana, não é possível. Depois de tudo isso que ele passou, agora ele vai questionar a Deus do porquê isso está acontecendo com ele. Agora ele vai mostrar quem ele realmente é. Vamos então ao verso 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Então vamos à primeira lição. Um servo de Deus, aquele que tem a Cristo, não tem a sua identidade mudada, transformada, quando ele muda de circunstâncias. Não entendi. Vamos lá, gente. Algum tempo depois da prisão de José, o que vai acontecer? Faraó tá lá no trono dele, reinando,
e ele tem dois oficiais, duas figuras importantes ali, o copeiro e o padeiro. O copeiro era aquele responsável pelo que o faraó ia beber, e o padeiro pelos pães, pelos alimentos ali que o faraó ia consumir. Quando a gente fala padeiro, copeiro, pode ser que venha à nossa imagem a ideia de um padeiro contemporâneo aqui dos nossos dias, né? Não era exatamente isso, gente. O copeiro e o padeiro eram posições altas dentro da nobreza ali, dentro da corte, digamos assim. Eles ocupavam uma posição de prestígio e principalmente de confiança, porque eles alimentavam o faraó. E o faraó, como sendo um grande líder, ele era visado, muitos poderiam tentar atacá-lo, dar um golpe, fazer algo do tipo, tentar envenenar a bebida, envenenar a comida. Então, essas pessoas, o copeiro e o padeiro, eram pessoas de alta confiança de faraó, porque eles alimentariam o faraó, entende? Então, o copeiro, ele produzia a bebida ali na frente do faraó, para o faraó ver que não tinha nenhum veneno, que não tinha nada naquela bebida, a não ser, de fato, a própria bebida. Então, eles eram pessoas importantes, pessoas de prestígio e pessoas que tinham um contato muito próximo com o faraó, eles eram muito íntimos do faraó. Tem uma história no livro de Neemias, né, mais pra frente, lá nos Profetas Menores, Neemias, ele era copeiro também do rei ali da sua época. E quando a gente lê essa história, a gente vê o quão próximo ele era do rei. Ele falava diretamente com o rei. E ele era tão próximo que um dia Neemias vai chegar diante do rei triste, muito triste, porque a sua cidade tinha sido destruída. A cidade do seu Deus, né, onde o Senhor se manifestava. Que na época tinha um entendimento bem geográfico da manifestação de Deus, né? Então ele estava extremamente entristecido. E o rei vai olhar para ele e vai falar: por que você está tão triste assim? Essa é uma tristeza de alma, você está muito abatido. E ali Neemias vai fazer um pedido para o rei, ele vai falar o que está acontecendo, ele vai pedir para o rei deixar ele voltar para reconstruir sua cidade. O rei deixa, enfim, essa é outra história. Mas o que eu quero mostrar para você é que você entenda o nível de intimidade que esses oficiais tinham perante o faraó. Eles tinham essa liberdade, eles tinham esse acesso de conversar com o faraó conhecia eles, entende? Eram amigos, assim, amigos que eu falo, não é amigos como o nosso entendimento hoje, mas eram do convívio de faraó, é isso que eu quero dizer. Eles participavam ali dos dias de faraó, eles eram bastante próximos. E aí a Bíblia está nos contando que esses homens bastante próximos fizeram alguma coisa aí. Alguma coisa que ofendeu profundamente o faraó. A Bíblia não conta o que foi, mas eles fizeram alguma coisa que talvez foi considerado por faraó como uma traição, a ponto do faraó se irar profundamente e mandar os dois para a prisão. Mandando os dois para a prisão, eles foram para o lugar onde ficavam os prisioneiros que tinham ofendido ao faraó, que eu já disse nesse vídeo que era a casa de Potifar, que era o chefe, o capitão da guarda, certo? Então, olha só o que está acontecendo. Dois homens extremamente próximos de faraó são enviados para a casa de Potifar, para aquela prisão onde estava preso José, o nosso personagem, o nosso querido jovem que está ali sendo provado por Deus. Aqui nós estamos vendo a mão de Deus, a provisão de Deus. José estava sendo provado, mas Deus já estava orquestrando as coisas e colocando no caminho dele o local, o meio por onde José conseguiria ser liberto e sair dessa situação de sofrimento e passar dessa fase, digamos assim. Então, José talvez nem imaginasse que tudo estava acontecendo, ou melhor, ele não imaginava que tudo estava acontecendo, mas Deus já estava provendo uma saída, já estava provendo um escape. A mão de Deus já estava se movendo. Mas tem um detalhe que eu quero chamar muita atenção nisso, que é, mesmo José não sabendo que a mão de Deus, não sabendo concretamente, né? Ele confiava, mas sem saber concretamente que Deus estava movendo as águas ali para conseguir tirar ele dessa situação, José não deixou de expressar a sua identidade enquanto alguém que era temente ao Senhor. Então, olha só, a Bíblia conta pra gente que quando esses homens chegaram, esses ficaram presos ali, o capitão da guarda, que era Potifar, decidiu colocar esses homens para serem cuidados por José. Então, José ia servir esses homens. Meu Deus, Gi, mas José não era um prisioneiro ali? Sim, ele era. Mas nós vimos também no final do vídeo passado
que até mesmo dentro da prisão, Deus estava com José. De forma que José, ele tinha um comportamento diferente dos outros. E ele tinha um comportamento que estimulava confiança no coração do homem. Ele encontrava graça no coração das pessoas. E por que Deus fazia isso? Deus forjava isso nele e Deus forjava isso no coração de quem estava ao redor, a ponto de que o responsável ali pela prisão vai passar a confiar tanto em José que vai delegar tarefas para José. E daqui a pouco José não era um mero preso, mas ele já trabalhava dentro da prisão como um servo. E aí, quando chegam esses oficiais, que eram de alta confiança do faraó, Potifar deve ter pensado sobre a responsabilidade, sobre os cuidados de quem eu vou deixar esses homens. Vou deixar sob os cuidados de José. Afinal de contas, Potifar conhecia o trabalho de José. Sabia que José era alguém de confiança, alguém que trabalhava bem, que fazia bem o serviço. Então ele deixa esses homens que eram tão importantes e de tanta intimidade, tanta proximidade com o faraó, ele resolve deixar com o próprio José. E isso é a mão do Senhor, permitindo que José fosse tendo contato com esses homens, porque Deus tinha algo ali e através daquilo Deus o libertaria lá na frente. José não sabia disso. E essa é a grande questão. José não sabia e ainda assim ele vai servir esses homens muito bem. Gente, quando Jesus Cristo chega na nossa vida, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, nos arrependemos e Ele passa a fazer morada em nós, o Espírito Santo de Cristo, de Deus, passa a morar no nosso interior. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos nova criatura, ou seja, nós não somos mais o que éramos antes. Então, se antes de Cristo nós éramos o nosso trabalho, nós éramos a nossa profissão, a nossa carreira, nós éramos o nosso casamento, nós éramos a nossa maternidade, nós éramos o que pensavam a nosso respeito, nós éramos as boas circunstâncias. Então, se eu estou vivendo uma vida boa, eu tô indo bem. Se eu me sinto bem, eu estou sendo aprovada. Se eu caminho de um jeito que as pessoas me aplaudem, então tá tudo bem. Não, antes de Jesus, a nossa identidade dependia do externo. É isso que eu estou querendo dizer. Antes de Jesus Cristo, quem nós éramos dependia muito das circunstâncias, do que pensavam a nosso respeito, daquilo que a gente fazia ou deixava de fazer. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Significa que a gente literalmente nasceu de novo. Aquele ser de antes que não tinha Cristo é como se não existisse mais. É uma outra pessoa. E você que se rendeu a Cristo entende o que eu estou dizendo. É totalmente diferente. Você tem essa sensação mesmo de que era outro indivíduo. Você de repente lembra de quem você era lá atrás e pensa, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Como eu pude falar isso? Como eu pude pensar aquilo? Parece assim, como que eu fui capaz? Mas fomos, porque sem Cristo éramos mortos, sem Cristo éramos ofensa a Deus. Mas agora, por causa do perdão de Cristo, a Bíblia nos conta que Ele nos faz nascer de novo. Nós nascemos do Espírito e por isso somos chamados de filhos de Deus. Somos nova criatura. E, portanto, agora, gente, o que define a nossa identidade, o que define aquilo que somos, não é o que está ao redor, não são as circunstâncias, mas é aquele que habita em nós. É a nossa filiação. Nós fomos feitos filhos de Deus. E mesmo no sofrimento, a gente continua sendo filho de Deus. Mesmo quando a carreira não está indo bem, a gente continua sendo filho de Deus. Mesmo quando o casamento não está no melhor estado, continuo sendo filho de Deus. Mesmo quando eu não estou me sentindo muito bem, é um dia que eu estou entristecido, continuo sendo filho de Deus, porque Cristo continua habitando em mim. E uma vez que a minha identidade permanece sendo a mesma, a minha atitude de filho de Deus precisa continuar sendo a mesma. E os filhos de Deus são chamados para serem servos aqui na terra. Sim, gente, eu sei que isso é totalmente contra aquilo que nos ensinam, né? Porque existe uma mentalidade de você é filho de Deus, você foi feito para ser cabeça e não cauda. Você é filho de Deus, você foi feito para governar, para liderar, para reinar e coisas do tipo, querendo elevar o nosso ego, a gente se acha superior aos outros. E talvez você pense, Gi, mas é verdade, a gente foi feito para governar sobre a terra, a palavra fala isso. É verdade, gente, nós fomos feitos para governar sobre a terra, nós fomos feitos para liderar, é verdade, nós somos o povo de Deus, mas a gente faz tudo isso
a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus lidera através do serviço. Jesus governa através do serviço. Ele é o servo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele lidera em humildade. Jesus vai falar, quando ele está ensinando os seus discípulos, ele fala que o maior entre nós é o menor no reino dos céus. Ele fala que o maior servo, ele fala que o maior do reino dos céus é aquele que é o maior servo aqui na terra, aquele que mais serve, aquele que tem um coração mais humilde. A lógica do reino é completamente distinta. Então, se você é um filho de Deus, se você ama o Senhor, você é um servo, você se vê nessa posição de que serve o outro, e assim você ama o outro, servindo, e isso independe das circunstâncias. Você não serve só quando você está bem, porque você permanece sendo filho de Deus, estando bem ou não estando bem. Então aqui nós vemos José servindo, mesmo sendo um prisioneiro. Então o primeiro ponto que eu queria trazer para você em meio ao sofrimento é que você permaneça servindo ao seu Senhor, que você permaneça servindo, entregando aquilo que Deus deu a você para que você derrame sobre os outros. Continue. Eu sei que vai contra a lógica, as pessoas podem pensar, você não está aguentando, você precisa parar para se cuidar. Mas no reino, gente, a lógica é oposta. Quanto mais a gente derrama, mais a gente recebe. Quanto mais a gente entrega, mais Deus nos dá, entende? Quanto mais a gente morre para o nosso eu, mais vida genuína, vida do alto, passa a habitar o nosso interior. A lógica é oposta. Vamos continuar. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, e por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então, gente, veja só, José estava ali cuidando desses homens, cuidando desses senhores, e num determinado dia, quando ele chegou ali no lugar onde eles estavam presos, ele percebeu que eles estavam com um semblante abatido, ou seja, eles estavam entristecidos. E José, movido de compaixão, vai se importar, ele vai se preocupar. E ele vai falar: por que vocês estão entristecidos? Por que estão com o semblante abatido? Talvez você pense assim: nossa, José, que pergunta, os caras estavam presos, né? Sim, é verdade, mas o texto nos dá a possibilidade de entender que era uma tristeza acentuada. Tinha algo diferente naquele dia. Desde que eles foram presos, eles estavam entristecidos, lógico, eles estavam presos, mas naquele dia parece que eles acordaram ainda mais entristecidos, ainda mais abatidos, angustiados com alguma coisa específica. E José vai perceber essa tristeza e vai ter compaixão desses homens e vai questionar o que estava acontecendo. Ele vai perguntar. E esses homens então vão contar que eles tiveram sonhos e que eles não tinham a interpretação dos sonhos. O que mais gerava tristeza no coração desses homens não era propriamente o sonho, mas era não ter a interpretação do sonho. E aí a gente precisa entender que nesse período, no Egito, as pessoas, quando tinham sonhos, elas consideravam que esses sonhos eram os deuses tentando se comunicar com elas. E, portanto, os sonhos precisavam ser interpretados. E para isso eles contavam com os sábios, com aqueles que conheciam da cultura, da religião deles e que faziam alguns rituais para conseguir interpretar esse sonho que havia sido enviado pelos deuses. Só que agora esses homens importantes ali da corte, né, que viviam perto do rei, do faraó, eles estavam presos. Então eles não tinham mais acesso a sábios, a pessoas que tinham condições de fazer esses rituais aos quais eles estavam acostumados. Então, diante disso, eles vão ficar: meu Deus, e agora? A gente não tem interpretação. Os deuses estão tentando falar com a gente e a gente não entende o que eles querem dizer. E agora? Gente, a primeira coisa que eu quero... Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar sobre essa questão. Talvez hoje você seja um cristão que esteja vivendo como um egípcio desse período, como um pagão.
que adorava a vários deuses e que acreditava em coisas místicas que não eram verdadeiras, mas que vinham do inimigo e acreditavam que aquilo eram os deuses falando com eles. E isso gerava uma certa confusão e angústia no coração deles, porque eles não conseguiam interpretar essas questões. E aí outros homens, movidos também pelo inimigo, faziam uma série de rituais ali, interpretavam as coisas e eles pensavam estar servindo a deuses verdadeiros, mas estavam servindo ao inimigo. Gente, cuidado com aquilo que é nebuloso, cuidado com aquilo que não é claro, cuidado com aquilo que traz confusão, que traz angústia, que traz morte, porque isso não vem de Deus. As coisas de Deus, elas são claras. As coisas de Deus, elas trazem paz e não confusão. Eu não estou dizendo que Deus não se manifeste em sonhos. Eu acredito que o Senhor sim se manifesta em sonhos se Ele quiser. A gente não pode limitar a Deus. Se Deus quiser falar com alguém através dos sonhos, Ele vai falar. Mas, gente, quando Deus fala, Ele é muito claro. Não há confusão, não há angústia. Aí algo muito importante, Deus jamais vai contrariar a sua palavra. Jamais. Deus nunca vai te dar um sonho ou vai falar, sei lá, aparecer e falar alguma coisa, ou um anjo aparece e fala algo para você, que vai contra a escritura, contra a palavra de Deus. Jamais, ele jamais se contradiz. Então isso é muito importante, caso você esteja passando por alguma situação de confusão. Mas o que eu queria te encorajar também é que você se esforçasse a conhecer a palavra de Deus. Deus fala o tempo todo na sua escritura, o tempo todo. E eu não estou falando só de uma coisa acadêmica, de você estudar e é isso e aquilo. Não, mas Deus fala assim com intimidade mesmo, sabe? Você pode se relacionar e deve se relacionar com o Senhor, leia a palavra, fale com Ele sobre a palavra. Deixe Ele te ensinar o que está escrito aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar dos ensinos de Deus, mas Ele também é aquele que nos ensina, que nos ensinaria tudo que precisamos para a nossa vida. Então, quando você vai para o seu momento devocional, para o seu momento com Deus, leia a palavra e fale com Ele. Pergunte a Ele o que Ele tem para te ensinar a respeito daquilo. Espere Ele responder. Leia quantas vezes forem necessárias para você entender. Pegue uma porção pequena e leia com calma. Se existe uma palavra ali que você não entende, procure o significado daquela palavra. Tente imaginar o contexto, o que está acontecendo. Por que isso está sendo dito? O que aconteceu antes? O que veio depois? E vá conversando com Deus sobre o que está acontecendo. E você vai ver que a palavra de Deus vai se abrir para você. É isso que o Espírito Santo faz. Às vezes é um texto que você sempre leu, você conhece aquela história, mas tem um dia em que você lê aquela história e parece que Deus descortina aquela história diante dos teus olhos, Ele abre. E aquilo deixa de ser meras palavras e se torna uma palavra viva, penetrante. Ela entra no seu interior, ela faz distinção, ela te limpa, ela te orienta, ela te traz calmaria. É viva, é uma palavra viva. O Senhor escreve ela no seu coração, escreve na sua mente. Ela deixa de ser algo assim puramente informação e se torna a própria vida de Deus no seu interior, entende? Então, peça a Deus para que Ele fale com você muito mais dessa forma, que é uma grande bênção, e o Senhor fala tanto, Ele deixou isso para nós, Ele quer falar conosco dessa forma, mais do que através de sonhos e de coisas que muitas vezes são duvidosas. Sabe por quê, gente? A nossa mente, o nosso subconsciente, ele absorve as informações ao longo do dia, e isso é transformado em sonhos depois. Então, Deus pode falar através dos sonhos? Pode. E quando Ele fala, como eu disse, é extremamente claro, a gente sabe que é Ele, não tenha dúvida. Mas nem sempre os sonhos são Deus falando, às vezes o sonho é só o seu subconsciente, processando tudo aquilo que você viveu no dia. E aí, a gente viveu várias coisas no dia. Tem coisas que são setas do inimigo mesmo, coisas que ele vai pondo na sua mente, aquela luta, aquela batalha. Tem as coisas do cotidiano, aquela música que você ouviu, aquele filme que você assistiu, aquela fala que um amigo proferiu, sei lá, algum problema que veio sobre a sua vida, e aí você dorme e você fica sonhando com tudo isso, porque o seu cérebro está processando tudo isso. E aí, como que você vai saber se isso é Deus, se tem algo de Deus, ou se é só o seu cérebro processando todas as coisas, entende? Então, fique com aquilo que é mais confiável.
Como eu disse, quando Deus manda um sonho, a gente não consegue duvidar de que é Deus. É muito claro, é muito claro. Se não for muito claro, então esquece, não é de Deus. Vai para a palavra, fica com a palavra. Mas se for muito claro, ore a respeito desse sonho e venha para a palavra. Medite na palavra para que você tenha clareza e paz de espírito, gente. Não viva na confusão. Como eu falei, você é um cristão. Por favor, não retroceda. Não viva como um pagão que não tem Deus morando dentro de si e aí fica sofrendo para entender as coisas porque tudo é confuso e aí precisa buscar por rituais e por coisas que não tem nada a ver com Deus e vai sendo manipulado, confundido e aí o terror vem sobre a sua vida e você acha inclusive que é Deus que está fazendo tudo isso. Mas é porque você está em cima de confusão. Então, mais uma vez, a palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus ela traz paz ao seu espírito. Ela não traz confusão. Ela traz alegria, sabe? Ela traz vida no espírito. É totalmente diferente. Então, não viva como um pagão, mas viva como alguém que tem a Deus. Beleza, então fecha esse enorme parênteses que eu falei que eu não ia falar, mas é isso, meus irmãos. O Senhor deixou para nós a palavra dele. O Senhor deixou para nós a verdade clara. Paulo usa muito no Novo Testamento a palavra mistério, né? Ele fala, o Senhor nos entregou o seu mistério. Agora, nos últimos dias em que o Senhor revelou o seu mistério, e aí ele faz, vírgula, a saber, Jesus Cristo, a esperança da glória. Ou seja, gente, não há mais mistério. Havia mistério para quem vivia nesse tempo, mas para nós hoje não há mistério. Jesus foi revelado. Ele é o próprio Deus entre os homens. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo de que nós precisamos é Ele e conhecer a Ele. E nós conhecemos Ele através da palavra, porque é isso que está escrito em Hebreus. Ele se revelou a nós e agora nós podemos, a partir do conhecimento dele, da presença dele em nós, com o teu Espírito, conhecer a Deus através da Bíblia, através da Escritura. Então não viva mais debaixo de confusão. Deus tem um relacionamento de paz para a sua vida, de clareza, de tranquilidade. Então não viva mais como os pagãos, certo? Então os homens tiveram esses sonhos, mas eles não tinham a Deus. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham a Escritura, então eles estavam extremamente angustiados, porque eles não podiam recorrer àquilo que eles estavam acostumados a recorrer. E aí José vai responder, disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Veja só, aqui nessa fala de José, tem duas coisas que eu quero enfatizar. Primeiro ele diz, não são de Deus as interpretações? Gente, olha o que José está dizendo. José é o homem que teme ao Deus, o Deus único, o Criador do universo, num contexto em que eles servem a vários deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus da fertilidade, um monte de deuses. José é o único que serve a um único Deus, que é o Deus da família dele, que apesar de já ser uma tribo nômade consideravelmente grande e rica, ainda é uma tribo nômade, não é uma nação. Então eu quero que vocês entendam a situação. Humanamente falando, a gente olharia para aquela situação e a gente poderia dar risada de José se a gente não soubesse a verdade, é claro. Mas eu quero que você entenda o contexto. José é aquele rapaz que é um escravo no Egito, que serve ao único Deus, o Criador, o Eterno. As pessoas, quem é esse único Deus? Como assim? O Deus do pai dele, o Deus do avô Abraão dele, que é uma galera que, assim, pode até ser um grupo expressivo e rico, mas não é uma nação. E ele, cheio de autoridade, chega diante desses caras e fala assim, ué, mas não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Você consegue perceber essa fé ousada de José? De o meu Deus é quem interpreta sonhos, porque ele é o único verdadeiro Deus. Tudo isso aí que vocês acreditam é confusão, é mentira, não é a verdadeira interpretação, porque as interpretações verdadeiras pertencem ao meu Deus. A verdade pertence ao meu Deus. Você entende essa coragem, essa ousadia de um José que não tem vergonha do seu Senhor? E aí o questionamento pra gente é, quando estamos em meio ao sofrimento, nós temos vergonha do nosso Deus? Gente, eu já passei por isso. Por situações em que você está passando tanta dificuldade que você tem vergonha de falar do seu Deus, porque você pensa assim,
Se eu falar do meu Deus, vão olhar para mim e vão falar assim, o que você está falando? Olha o que você está vivendo, cadê o seu Deus nessa situação? A gente pensa essas coisas, né? A gente fica assim, eu não vou falar do Senhor, eu não vou trazer Jesus para conversa. As pessoas vão olhar para mim e falar, que moral você tem para falar de Jesus? Você tá aí desempregado, passando um grande perrengue, você tá doente e não é curado nunca. Que Deus é esse que você diz que é o Deus criador de todas as coisas? Aí a gente fica intimidado e na nossa fé pequena, nossa fé fraca, a gente se envergonha do Senhor Jesus. Mas a palavra de Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus ensinou isso aos discípulos, que aqueles que não se envergonharem dele, aqueles que confessarem ele diante dos homens, no grande dia ele nos confessará diante de Deus. Então, hoje eu te pergunto, você tem tido vergonha do seu Senhor? Você tem vergonha de confessar Jesus no contexto em que você está? Porque se você tem vergonha, se arrependa. Se arrependa e creia que ele sabe de todas as coisas. Ele não precisa agir conforme a nossa vontade. Ele não precisa ser aprovado, entende? Ele é a verdade. Ele não precisa que a gente defenda ele. Ele deseja que a gente o confesse diante dos homens. Ele deseja que a gente propague a mensagem dele, porque a mensagem dele é verdadeira e ele é glorificado nisso. Mas ele não precisa que a gente fique defendendo ele, que a gente fique performando uma vida perfeita para então poder falar sobre ele. Gente, ele é Deus. Ele não depende da gente. Ele gosta, ele quer que a gente trabalhe nele. Porque isso é bom para nós, inclusive. Porque assim ele nos santifica e nos aperfeiçoa. Mas ele não precisa. Às vezes a gente tem uma visão de Deus tão pequenininha. A gente não confia no que ele está fazendo. Entende? Então confie no seu Senhor. Que em nome de Jesus, nesse momento, ele te deu uma fé ousada. Uma fé abundante, que mesmo em meio a dificuldades, provações, mesmo se as pessoas entenderem, você fale, o meu Deus, é ao meu Deus que pertence a verdade. O meu Deus é o único e verdadeiro Senhor. É ao meu Deus que pertence todo o poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único e verdadeiro. Em Cristo estão todas as coisas, está toda a verdade. Cristo é a alegria. Cristo é a paz desse mundo. Fale a verdade, professe o seu Deus, tenha uma fé ousada. José não teve vergonha de bater no peito e dizer, é ao meu Deus que pertence as interpretações. Outra coisa importante de se falar sobre isso é que José está preparando o caminho para o que aconteceria em breve, que é, ele de fato vai interpretar o sonho dos homens ali, só que ele já está deixando claro que não é por ele, mas é o Deus dele. José não está buscando glória para si, entende? Gente, no meio do sofrimento, você tenta buscar glória para si? Gi, não tem sentido isso que você está falando. Como que alguém vai buscar glória para si no meio do sofrimento? Gente, a gente pode fazer isso e nem perceber. Sabe como a gente busca glória para nós quando nós estamos no meio do sofrimento? Se lamuriando. Se lamuriando é diferente de lamentação. É diferente de você estar triste e abrir o seu coração a um irmão, buscando encorajamento, buscando consolo. É diferente de você chorar diante de Deus e buscar o consolo do Senhor. Faça isso é louvável. Busque o consolo do Senhor, chore aos pés dele, abra o seu coração diante de um irmão para ser consolado pela família de Cristo. O que eu estou dizendo que é um problema é quando a gente começa a usar do sofrimento como se isso fosse uma glória forjada por nós, sabe? Porque tudo acontece comigo, menina. Eu vou te falar, viu? É muita luta. Eu acho que realmente eu impacto muito, assim, o reino do céu, sabe? O reino de Deus. Eu acho que eu incomodo tanto o mundo espiritual que, olha, menina, eu não tenho um minuto de paz. Olha, é perrengue atrás de perrengue, é luta atrás de luta. E muitas vezes, gente, a gente vai ver a vida da pessoa e nem é um sofrimento que o Senhor está trazendo, mas são as consequências dos próprios pecados, da própria falta de sabedoria, da própria falta de temor a Deus. Outra coisa que é muito comum é essa vitimização. Porque tudo sou eu, porque ninguém gosta de mim, porque todo mundo me abandona, porque eu tô vivendo assim por causa de fulano de tal, e a pessoa sempre é o injustiçado da situação. E nisso ela vai tentando ser o centro daquela conversa. É tudo sobre ela. E aí depois que ela constrói todo esse palco de sofrimento, não, mas mesmo sofrendo, eu vou te ajudar. Mesmo sofrendo, Deus me deu uma palavra para você.
Mesmo eu estando assim, ai, minha vida tá tão difícil, mulher, mas eu sou uma serva de Deus, então eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, viu? Ó, presta atenção no que eu tô fazendo. Presta atenção no quão bom eu sou. Olha como eu sofro, olha como eu luto, olha como é difícil, mas eu tô aqui. Eu tô anunciando a palavra. Sabe aquele discurso, gente? Ai, as pessoas agradecem pelo meu sim. Ai, eu não falei sim pra Deus. Na verdade, eu falei pra ele que eu nem queria. Eu nem queria, mas eu tô aqui, né? A gente não escolhe, né? Sabe aquela coisa, aquela falsa modéstia? Gente, isso é maligno, isso é pecado. Aqueles que servem ao Senhor servem com alegria. Sim, é verdade, a gente não tem escolha. Quando Deus te dá uma ordem, Ele te dá uma ordem. Quando vem de Deus, você realmente não tem escolha. Mas a gente se alegra em não ter escolha, entende? Porque é prazeroso estar no centro da vontade de Deus. Não é forjado. Então, cuidado se você tem se comportado assim. Se você tem usado do sofrimento para atrair glória para si, para atrair os olhos para você, sabe? Ei, mundo, olhem para mim, olha como eu sou sofrida. Ei, podem, por favor, afagar o meu ego, podem, por favor, mascarar a minha carência. Cuidado, porque a sua carência só pode ser suprida por Cristo. Tome cuidado com isso. Se essa é a sua situação, se arrependa e corra aos pés de Cristo para que Ele te alimente, para que Ele supra a sua carência e você se fortaleça genuinamente. E um indício de que esse fortalecimento é real e genuíno é que você não busca glória para si. É que você reconhece que é por Ele. É que o seu coração vai sendo forjado em humildade. Então José reconhece que a capacidade de interpretar não vem dele, mas do seu Deus. E depois ele me diz: contem meus sonhos. Olha só José, gente. José está se dispondo para ajudar esses homens. E aí talvez aqui você pense: ah, eu conheço essa história. José estava fazendo isso para depois obter alguma vantagem e conseguir se livrar dali. Gente, ele não sabia quais eram os sonhos ainda. Ele não sabia quais eram as interpretações. E se a interpretação fosse terrível nos dois casos? Em vez de conseguir ajuda, talvez ele pudesse ser linchado lá dentro. Entende? A Bíblia conta pra gente que José viu os homens abatidos e isso fez perguntar o que estava acontecendo. O que motivou José a ajudar esses homens não foi seu interesse, não foi uma ambição egoísta. O que ajudou José a motivar, o que impulsionou José a estender a mão para esses homens foi compaixão. E aqui é mais uma característica daqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo tem compaixão pelo outro. Não importa a circunstância que você está vivendo. Ah, mas eu tenho que cuidar dos outros agora. Eu estou sofrendo, poxa, pelo menos agora eu queria ficar em paz. Então, quem tem a Cristo se alimenta servindo os outros. Isso é algo que o Espírito forja dentro de nós. Jesus era movido por compaixão. Gente, tem um momento na história de Jesus que mexe muito comigo, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus, né? Ele era 6 meses mais velho que Jesus e ele nasce ali na família de Maria. Ele era realmente primo de Jesus, humanamente falando. E ele também era um grande profeta, aquele que veio abrir o caminho, né? Jesus, inclusive, vai falar que dentre os homens não nasceu alguém superior a João Batista em termos de cheio do Espírito Santo, de intimidade no Senhor, né? Então, ele era um homem que era muito próximo de Jesus, a quem Jesus amava muito, era primo de Jesus e era alguém que abriria o caminho, alguém que tinha muita intimidade com o Pai, né? O Pai de Jesus. Então, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, aquilo deve ter sido com uma facada no seu peito, deve ter causado muita dor. E a Bíblia conta que quando essa notícia chega, Jesus então se retirou para os montes. Ele fazia muito isso, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus fazia muito isso. Ele se retirava constantemente para ter comunhão com Deus, para falar com Deus a sós e ouvir as instruções do Senhor. Ele se relacionava com Deus. Ele se relacionava com Deus, ele sendo o próprio Deus, e fazia isso para ser exemplo para nós. E nós achamos que não precisamos, né? Que dá para ficar só com um pouquinho de domingo. Mas enfim, ele então vai se afastar, e eu creio que para buscar o consolo do Senhor diante daquela tristeza. E quando ele estava indo para esse momento de comunhão com o Senhor, a Bíblia conta que uma multidão veio atrás dele.
E quando ele vê aquela multidão, e a multidão queria os ensinos, a multidão queria a cura, a multidão queria que ele libertasse, e quando ele vê aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão. E ele então para e responde ao clamor daquela multidão. E ele então cura, ensina e expulsa demônios, mesmo estando enlutado, mesmo tendo acabado de receber a triste notícia do falecimento do seu primo João Batista. Então, depois de muito tempo, se eu não me engano, ele chega a alimentar essa multidão também. Eu não sei se é bem nessa sequência, mas enfim, ele acolhe essa multidão, ele tem compaixão, ele vê que eles careciam, eles precisavam e ele tinha para entregar. Então, após esse momento, quando a multidão então vai embora, ele então finalmente consegue se recolher para ter comunhão com Deus, para poder estar a sós e ser consolado por Deus após a perda do seu primo João Batista. Jesus é o nosso maior exemplo, gente. Se ele teve compaixão num momento de luto tão profundo, como nós não podemos ter compaixão pelo sedento que está ao nosso redor? Gente, um cristão que não tem a marca do amor pelo próximo em algum nível, comece a duvidar se você realmente nasceu de novo, meu amigo. Porque se você nasceu de novo, em algum nível, você precisa ser incomodado em relação a quem está ao seu redor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E não tem como amar a Deus se você não amar ao próximo, a quem nós vemos. É o que João vai dizer em sua primeira carta. Então, gente, se você se considera nascido de novo e não há dentro do seu interior nenhum incômodo em relação à situação de quem está ao seu redor, seja pela falta da verdade na vida dele, seja pela falta de Jesus, seja pela falta de paz por não ter Jesus, pela tristeza, pela doença, pelo luto, pelas dificuldades, se não mexe com o seu coração em nenhum nível, talvez você não tenha vivido o novo nascimento. Talvez você não seja nova criatura. Porque se Cristo habita em você, essa é a postura de Cristo. Cristo, ele tem um coração cheio de compaixão. E se ele mora dentro de nós, o nosso coração precisa começar a ser embebido da compaixão de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou falar uma coisa aqui. É muito comum que quando a gente traga o exemplo de Cristo para a mensagem, as pessoas às vezes, e eu já fiz isso várias vezes, quando você está ouvindo a mensagem, você pensa assim, mas isso aí é ideal. Ninguém vive isso de verdade. Isso aí é ideal. Isso aí é, sabe? Tudo bem, Jesus era assim, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era o próprio Deus. Aí já é demais. É muito comum que o nosso interior fique nessa briga, porque nós somos fracos, existe essa briga da nossa carne, né, com o nosso espírito, a gente fica nessa briga. Mas eu quero te falar agora, você que está nessa briga aí dentro de você, lembre-se de uma coisa, Jesus de fato é o nosso alvo e de fato esse alvo é elevado por demais, mas é por isso que nós contamos com a graça, é por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque é Ele que nos leva para esse lugar que é humanamente impossível chegar, mas que pelo Espírito é totalmente verdade, é totalmente possível viver. Então não se acomode, não se conforme, lembra? Não se conforme com a mentalidade deste mundo, gente. Não se conforme com aquilo que é contrário à verdade. Conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela deve te confrontar. Ela faz isso mesmo. E quando ela te confrontar, quando você ver nela algo que, você não vive, você não, sabe, putz, isso parece tão distante, parece tão ideal, vá diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que a sua palavra é a verdade, mas eu tô tão distante dela, tenha misericórdia de mim, me dê graça, que teu Espírito me leve a essa verdade, que meu Espírito me faça, que o seu Espírito me faça vivê-la, e não da boca para fora, mas verdadeiramente viver. Pai, coloca essa verdade no meu coração, escreve na minha mente, me faz encarnar a tua palavra, me faz viver o que está escrito aqui. Gente, é verdade, Jesus é um nível muito elevado, mas nós não podemos nos conformar. Essa é a grande diferença. Sabe, não fique afagando o seu ego com justificativas, se conformando com o que você não devia se conformar, ao contrário. Busque isso no Senhor, peça para Ele formar isso em ti, porque você quer amar a Deus. Se o Espírito Santo habita em você, se você é nova criatura, você quer amar a Deus. Você simplesmente quer amar a Deus, você não entende muito porquê, mas existe uma ânsia no seu coração, e você quer amar a Deus, e você quer viver de forma a agradar a Deus, então você quer viver de acordo com essa palavra.
E para viver de acordo com essa palavra, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo, você precisa da graça te capacitando. Então, não se conforme, apenas fale isso para Jesus, peça para Ele te transformar e através da graça Ele pode te levar a este lugar. Então, durante o sofrimento, a gente não fica arrogante, agressivo e violento com quem está perto da gente, até porque essas pessoas nem necessariamente têm responsabilidade nisso. Às vezes elas podem até ter responsabilidade no seu sofrimento, mas você sabe que nada te acomete sem a permissão de Deus. Então você não vai perder tempo acusando essas pessoas, gerando mais morte sobre a sua vida. Não, você vai amar essas pessoas, você vai ter compaixão delas, porque se elas estão causando sofrimento na sua vida, conscientemente ou inconscientemente, elas não estão tendo a sabedoria do Senhor, elas não têm o Espírito Santo para discernir o que estão vivendo, elas não têm a paz de Cristo. Então tenha compaixão, meu irmão, e dê a essa pessoa aquilo que você já recebeu e que é tão valioso. Então depois disso, os homens vão contar para ele o sonho. Verso 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a enreguei em sua mão. Então, o sonho é o seguinte. Ele viu ali uma grande videira cheia de uvas, então ela floresceu, ela estava cheia de uvas. Lembra que ele era o responsável pela bebida do faraó. E aí ele pegava uma grande taça, colhia as uvas, preparava a bebida e oferecia isso ao faraó. Então ele sonhou, basicamente, vivendo algo muito parecido com a rotina dele quando ele estava lá com o faraó. Vamos ver a resposta de José, verso 12. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Então, olha que interpretação boa, né? José fala, olha, esta é a interpretação. Em 3 dias você vai sair aqui da prisão e você vai voltar a fazer o que você fazia lá na casa do faraó. Ou seja, você não vai permanecer preso e você também não vai ser condenado à morte. Então, José está antecipando o que aconteceria na vida desse copeiro e que era algo muito bom, né, gente? Versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Antes de partir para o verso 15, eu quero te ensinar algo aqui, que José, através dessa história, né, da vida de José, o Senhor pode nos ensinar com o verso 14, que é o quê? Sabedoria. Gente, sabedoria é o conhecimento de Deus sendo aplicado à sua vida. Sabedoria é a própria mente de Cristo operando através de você. Ser alguém sábio é ser capaz de enxergar o mundo com os olhos, com a mentalidade de Cristo. Nós devemos ter sabedoria. Paulo vai falar em Colossenses, ele clama pela igreja de Colossos e ele pede para que Deus leve essa igreja a ter uma vida digna do Senhor. E para isso ele pede para que o Senhor encha a igreja com toda a sabedoria e todo o entendimento espiritual. Então, para ter uma vida digna do Senhor, ou seja, uma vida que agrada a Deus, é preciso ter sabedoria. Para poder agradar a Deus em meio ao sofrimento, é preciso ter sabedoria. E aqui José foi sábio. Ele usou desse conhecimento do Senhor na vida prática. Ele enxergou ali diante dele, após essa interpretação dos sonhos, uma oportunidade de plantar ali uma semente para, quem sabe, então, ser liberto da prisão. E isso é muito importante a gente entender, porque tem muito cristão que pensa que tem que ficar no sofrimento, que tem que forçar o sofrimento com o próprio braço, que tem que cavar o sofrimento, pegar o sofrimento, criar o sofrimento e não pode sair dele de jeito nenhum. Gente, isso não é verdade. O Senhor não quer que a gente seja masoquista, não faz sentido. Quem é de Cristo não quer ficar sofrendo, a gente quer alegria, a gente quer a paz, a gente quer aquilo que é bom, o sofrimento é um resultado da queda, do pecado, a gente sofre porque a gente está no mundo de queda. Então o cristão, ele não tem o prazer de sofrer, não é isso. Mas se o sofrimento vem sobre a vida dele porque Deus quis, ele se submete.
Mas a gente não vai ficar cavando o problema, entendeu? Uma vez que o Senhor mostrou uma possibilidade, uma vez que Deus abriu uma porta e te deu discernimento para perceber, você age com sabedoria e saia do sofrimento, meu amigo. Se você está passando dificuldade financeira e Deus está te dando uma oportunidade para você ter um emprego novamente, conseguir estruturar a sua casa, por favor, siga nesse caminho. Se o Senhor está te permitindo aprender a gerenciar os seus recursos, às vezes é um amigo que está perto de você e tem esse conhecimento e está disposto a te ensinar, às vezes é um curso que você agora pode fazer e alguém te deu um recurso para isso. Eu não sei, mas o Senhor está te dando a oportunidade de adquirir conhecimento para que você possa aplicar sabiamente sobre a sua vida e sair do sofrimento. Por favor, use da sabedoria de Cristo e saia. Usa, sabe? Você está doente. O Senhor te deu a oportunidade, a grande bênção de ter um bom convênio. Use o convênio. Seja sábio. Use a graça comum, a capacidade que o Senhor deu a outros homens e mulheres de entenderem a sua criação e usarem isso em benefício do homem, da saúde do homem, para que o homem fique bem, para que o homem esteja pleno em saúde. Então, por favor, desfrute disso. Gi, não tem o convênio, mas existe o SUS. Ah, o SUS é difícil. É verdade, o SUS é difícil. Mas o seu Deus é muito superior a isso. Você depende do SUS. Deus não está te dando outra oportunidade, não está te dando outra porta. Você não tem convênio, você não tem um emprego melhor. E assim, realmente você não tem. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance e essa é a sua realidade. Então creia que você tem o que precisa. A gente precisa ter essa mentalidade, gente. Essa mentalidade de eu faço o meu melhor. Tudo aquilo que Deus me concede, eu usufruo com sabedoria. Eu entrego o meu máximo, eu sou sábio em tudo que o Senhor me dá e descanso naquilo que Ele me permite viver. Porque tem coisas, a maior parte delas, se não todas, nós não temos controle. A gente faz aquilo que está no nosso alcance, descansando de que Deus está no controle de tudo e Ele é soberano. Então, se você está sendo sábio, está aproveitando as oportunidades, não está sendo preguiçoso, não está sendo negligente, e hoje a sua realidade é essa, então saiba que Deus está te permitindo ter isso, que é o que você precisa. E se o SUS é difícil, lembre-se que você tem o seu Deus que é muito superior a isso. Então, quando você for para lá, já vá falando com Deus, Senhor, por favor, toca naqueles médicos, coloca compaixão no coração deles, faça ter alguém ali disponível, faça esse médico vir trabalhar hoje, que ele não falte no plantão, que ele esteja ali, por favor, abra as portas. Ou, Senhor, cura-me, tira essa doença de mim, me ajuda. Gente, não há limites para Deus. Deus não é limitado por recursos, entende? Então, aquilo que Deus te deu é o que você precisa. Use isso com sabedoria. Você não precisa ficar cavando sofrimento e dificuldade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja diligente, sábio e viva o sofrimento com a consciência de que existe um Deus que orquestra todas as coisas e que pode, e muitas vezes, na maior parte delas, usa os meios naturais para te trazer o alívio que uma hora sempre vem. Versículo 15. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para jogar neste calabouço. Gente, esse versículo aqui, ele me constrange demais, porque ele acaba de dizer, ele tá tentando, como eu falei, ele usou de sabedoria e ele vai falar pro copeiro, ó, isso vai acontecer com você. Então assim, quando você estiver lá com o faraó, lembre de mim. Lembre de mim porque, gente, o faraó é o líder da nação. Ele tem autoridade para tirar José da prisão, entendeu? E José sabe que o copeiro é muito próximo do faraó. Lembra que eu falei para você que o copeiro e o padeiro eram oficiais muito próximos, muito do convívio de faraó? Lembra de Neemias, que pôde fazer uma solicitação direta ao rei da sua época e o rei correspondeu? Ele respondeu? Então, a mesma coisa. José sabe disso. Então José é muito sábio, usando da inteligência que Deus lhe deu, usando dos conhecimentos que Deus lhe deu e usando da oportunidade que Deus abriu ali diante dele, ele fala, copeiro, olha, vai acontecer isso. Quando acontecer, lembre-se de mim. Gente, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar. A confiança de José naquilo que Deus tinha mostrado. José acreditava no que Deus estava lhe falando com tanta convicção que ele vai falar, opa, deixa eu aproveitar isso aqui. Deixa eu aproveitar e usar de sabedoria para quem sabe eu conseguir sair desse lugar. Se José não confiasse na palavra de Deus, gente,
ele não ia ter essa ousadia toda, porque ele ia pensar assim, e se eu falar para ele me ajudar e não acontecer nada? E como que eu vou ficar nessa situação? Pode ser que o cara fique com ódio de mim e me destrua aqui dentro da prisão. Mas José não tinha o e se. Ele sabia que a palavra do Senhor é a verdade e ele confiava. Assim nós também podemos confiar na palavra do Senhor. Quando você for ler a palavra, meu irmão, não pense assim, será? Acho que isso não é para mim. Acho que isso não é o ideal. Não, meu amigo, essa é a palavra do Senhor. É a verdade. É a palavra daquele que criou os céus e a terra. Se você não vive isso, se você não vive isso, se você não vê isso acontecendo ao seu redor, não é por causa da palavra. O problema não está em Deus e em sua palavra. O problema está em nós. Na nossa falta de fé. Na nossa falta de convicção. Na nossa fraqueza, entende? Então, por favor, confie naquilo que está escrito aqui. Ele é digno de toda confiança. Bom, então José foi sábio, José confiou naquilo que Deus mostrou, e aí vem o versículo 15 que, meu Deus do céu, ele não acusou ninguém. José tinha um coração livre de ressentimentos. Gente, vocês perceberam isso? Olha o que ele fala pro copeiro. Fui trazido à força da terra dos hebreus. Então ele está contando a história dele, resumidamente. Olha, eu fui trazido à força lá da terra do meu pai. Eu nem pertenço a esse lugar. Eu vim para cá, me tornei escravo, mas eu nem pertenço aqui. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço, ou seja, aqui eu também sofri outra injustiça, eu não fiz nada para estar nessa prisão. Detalhe, a palavra calabouço aqui no original seria a mesma palavra que foi usada para cisterna, aquele poço fundo onde José foi jogado pelos seus irmãos, lembra dessa parte da história? Então ele está relacionando, ele está correlacionando as duas situações, ele está falando, olha, eu sofri outra injustiça. Eu sofri uma injustiça quando eu fui trazido de lá e eu estou sofrendo uma injustiça aqui porque eu não fiz nada. Então, por favor, lembre-se de mim diante do faraó porque eu também estou preso aqui inocentemente. E por que eu estou falando também, gente? Porque provavelmente o copeiro era inocente nessa situação. A história dá uma impressão de que o copeiro ou o padeiro estavam assim sendo julgados por alguma coisa que talvez foi só o padeiro que fez. E por isso o copeiro em breve seria liberto, porque a verdade viria à tona, entende? Então José está clamando pela compaixão do copeiro. Ele está dizendo assim, olha, eu sou como você, eu fui injustiçado, eu não fiz nada para estar aqui, para estar neste lugar, eu não mereço estar aqui, é uma injustiça. Então assim, por favor, lembre-se de mim, quando você estiver lá diante do faraó, lembre-se de mim, quem sabe ele tem compaixão e me tira daqui. É isso que José está pedindo. Só que quando ele traz a sua história para ter conexão com o copeiro e para ele entender qual era a sua situação, a gente vê José culpando alguém aqui? Não. Ele não fala, porque foram os meus irmãos que me jogaram aqui, porque sabe aquela mulher lá, a mulher do Potifar, aquela ali, ó, aquela ali não presta não, você não confia nela não, viu, porque por causa dela que eu tô aqui. Não, você não vê em nenhum momento José fazendo isso. É um coração livre de ressentimentos, um coração que liberou perdão. Gente, a pessoa que tem a Cristo durante o sofrimento, ela não fica culpando os outros, ela não fica acusando os outros. Ah, a mulher de Potifar tinha responsabilidade? Tinha, ela era culpada, sim, a gente sabe. Os irmãos de José também. Mas tinha algo que José tinha muita clareza no coração dele, que acima da mulher de Potifar e dos seus irmãos estava o Senhor da sua vida. Ele sabia que ele é quem tinha a palavra final. Então, se ele estava ali, o Senhor estava agindo, o Senhor estava soberano, o Senhor estava no controle de toda a situação. Então, no fundo do coração, ele entendia que essas pessoas, ainda que por caminhos contrários ao Senhor e que Deus não aprova, mas de alguma forma elas cooperaram para o que o Senhor queria fazer na vida de José. E por saber disso, ele não culpa essas pessoas. Ele está livre de ressentimento. Gente, se você está passando por um sofrimento, não fique achando culpados, ainda que possam existir culpados, mas tire os olhos disso. A culpa, quando a gente joga a culpa para o outro, a gente mascara a verdade, a gente deixa de nos enxergar, de enxergar a nossa situação diante de Deus para nos arrependermos e sermos aperfeiçoados. A gente não consegue enxergar o propósito de Deus sobre tudo isso e principalmente a gente não consegue confiar em Deus, porque a gente acha que o controle da situação está na mão de quem a gente culpa e não está, gente, está na mão do Senhor. Coitados de nós se estivesse na mão de quem a gente culpa. O controle está nas mãos do nosso Senhor, de quem constrói a história. Então não fique
fique culpando o outro. Essa é a gente fala síndrome de Adão, né? Quando o Senhor chegou no Jardim do Éden e ele estava ali se cobrindo, eles estavam se cobrindo com as folhas, e o Senhor inquiriu Adão e falou: olha, o que está acontecendo? Por que vocês sabem que estão nus? Né? O Senhor queria o arrependimento deles, queria que eles confessassem, se arrependessem. Em vez de se confessar e se arrepender, Adão fala: foi essa mulher aí que o Senhor me deu? Ela comeu do fruto, a mulher que tu me deste. Ele acaba culpando o próprio Deus, inclusive. Ele joga a culpa sobre Eva, mas ele também joga a culpa sobre Deus, porque foi ela que fez e foi o Senhor que me deu ela. Entende, gente? Então, quando a gente culpa o outro, a gente fere, a gente ofende a Deus. A gente culpa Deus pelas dificuldades que estão vindo sobre nós. A gente tira os olhos do lugar onde os nossos olhos deveriam estar. A gente não consegue enxergar a nossa situação, então a gente não confessa pecado, a gente não se arrepende de nada e nisso a gente não cresce. E a gente vai ficando amargurado e o sofrimento que era desse tamanho fica 10 mil vezes maior porque a gente está amargurado. A gente faz o outro sofrer, a gente tem a nossa esperança moída, porque se a gente coloca toda a culpa em cima de alguém, a gente acha que depende desse alguém para as circunstâncias mudarem. E ai de nós se tivermos alguma esperança sobre o homem como nós, entende? Então, gente, não culpe as pessoas. Se você tem feito isso, se arrependa. Abra o seu coração diante de Deus. Fale para ele: Senhor, olha, eu tô ressentido, eu tô magoado, eu penso que essa pessoa tem culpa, ela me trouxe até esse lugar e isso me dói, isso me dá raiva, mas eu sei que isso não tá certo, então limpa o meu coração. Eu quero perdoar essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, Senhor. Tira essa mágoa do meu interior, me ajude a olhar para o Senhor, me ajude a enxergar o propósito nisso tudo, mas sobretudo me ajude a confiar no Senhor, a confiar que é o Senhor que está no controle e não está nas mãos daquela pessoa. Não culpe os outros durante o sofrimento. Saiba que existe um Deus que está acima de tudo isso. Verso 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então, olha, o padeiro estava perto ali, ouviu que a interpretação era boa e pensou: opa, pode ser que também tenha algo bom para mim. E aí ele conta o sonho dele. O sonho dele tinha a ver com 3 cestos de pães na cabeça, e aí ele era parecido com o que ele fazia também para o faraó, porque na época eles faziam os pães em um local, aí pegavam as cestas de pães e levava lá para o faraó poder comer, e nessa passagem as aves vinham se alimentar dos pães, então também tinha a ver com o cotidiano, com a rotina dele ali na casa do faraó. Ele pode ter pensado: ah, talvez eu também vá ser restaurado, e ele então pede uma interpretação, e olha o que José diz: e disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Opa, estamos indo bem. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore e as aves comerão a sua carne. Eita, gente. Aqui a interpretação não foi muito boa, não. José diz: olha, é o seguinte, daqui 3 dias você vai ser condenado à morte. E o que vai acontecer é que vão tirar a sua cabeça e as aves vão comer o seu corpo. Aqui José estava fazendo menção a um tipo de morte que acontecia no Egito, que era considerada a pior morte de todas. Era uma morte aplicada ao pior dos criminosos, em que eles decapitavam a pessoa e o corpo dessa pessoa era pendurado numa árvore para que as aves pudessem vir comer, e eles pensavam que dessa forma eles estavam atormentando a vida dessa pessoa mesmo no pós-morte. A ideia era que a alma não conseguisse descansar. Por quê? Porque o corpo está sem a cabeça e porque o corpo está sendo servindo de alimento para as aves. Então a ideia era realmente que essa pessoa tinha feito algo tão ruim que a ideia era puni-la até após a morte e a alma não ter descanso. Isso nos faz inferir que provavelmente o padeiro tinha feito alguma coisa muito errada e ele era realmente o culpado e não o copeiro. E a justiça então a verdade viria à tona. E o que a gente aprende com isso, né, gente? A gente aprende que o servo do Senhor fala a verdade, custe o que custar. Não fala com arrogância, não fala com violência nem com estupidez, porque isso não é o coração de Cristo, mas fala o que tem que ser dito.
mesmo que haja uma grande possibilidade de vir mais sofrimento, porque você falou a verdade. O servo do Senhor está comprometido com a verdade, mesmo em meio à sua dor. Então veja, gente, José interpretou os sonhos de acordo com o que Deus lhe disse mesmo. Mesmo uma interpretação difícil, ele não titubeou, ele não omitiu a verdade, porque ele tinha um compromisso com Deus, um compromisso com a verdade. Então, por favor, gente, que tenhamos um compromisso com a verdade, mesmo que ela traga mais sofrimento, mas por ela, que é o Senhor Jesus é a verdade. A gente aceita receber mais sofrimento se necessário for para que a verdade seja proclamada. Porque a verdade é o que liberta. A verdade é o que traz paz aos corações. A verdade é o que traz alegria, o que traz vida. Então vale o sofrimento. Vale o sofrimento. Lembre-se do apóstolo Paulo, que tantas e tantas vezes passou por sofrimentos profundos e sofrimento sobre sofrimento para levar a verdade por todos os lugares onde Deus estava conduzindo ele. Por quê, gente? Porque isso valia muito, eram vidas que estavam ali diante dele, pessoas sendo salvas e dessa forma Deus sendo glorificado. Então, seja fiel à verdade. Mesmo em meio ao sofrimento, tá sofrido, tá doendo, você sabe que se você falar a verdade vai sofrer mais um pouquinho, mas se mantenha nela, porque valerá muito a pena. Verso 20. 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. Então veja, gente, aconteceu exatamente o que José disse. Ah, Gi, mas o padeiro foi enforcado e não decapitado. Tudo bem, essa é uma possibilidade, porque lembra que eu falei dessa forma comum não, mas dessa forma que eles matavam os piores dos prisioneiros, que era pendurando lá na árvore para comer o corpo? Então, pode ser que ele tenha sido enforcado, nisso ele vem a falecer e então eles retiram a cabeça, levam a cabeça para um lugar e deixam ali só o corpo para ser comido pelos animais, com o propósito de causar mais tormenta no pós-morte. Então, a gente está basicamente falando do mesmo tipo de morte. Então, tudo que José falou realmente aconteceu, porque ao Deus de José pertenciam as interpretações e José foi fiel àquilo que o Senhor estava lhe mostrando e falou a verdade em todo o tempo. Então, agora você deve estar pensando, opa, deu certo! José interpretou certo, agora ele vai sair da prisão. Opa, agora a gente vai ver finalmente o nosso amigo jovem José saindo dessa situação. Finalmente ele vai ter ali um refrigério, né? Porque, poxa, esse menino tá sofrendo há muito tempo, né, gente? Lá no Egito, dentro da prisão. Será que isso vai acontecer? Imagine José lá na prisão, pensando. Porque vocês viram que 3 dias depois que ele interpretou os sonhos, foi o aniversário do faraó. Aqui pode ser o aniversário, o dia que ele nasceu, ou poderia ser também o dia em que ele se tornou rei. Então teve essa comemoração, e era muito comum que os governadores, que os líderes, nos seus aniversários, nas suas festas, liberassem prisioneiros, querendo fazer um agrado ao povo. E ele então chama o copeiro, o padeiro, e ali vai ser sentenciado, e o copeiro então é restaurado e o padeiro vai ser condenado. Então imagine isso, José está lá na prisão cuidando do copeiro e do padeiro. Passa um dia, nada. Passa 2 dias, nada. Passam 3 dias. É o momento da minha libertação, talvez. Porque vem um oficial do faraó e fala, olha, o faraó está chamando o copeiro e o padeiro. Imediatamente. Esses homens devem ter lembrado da interpretação, gente. E José, lá dentro da prisão, deve ter pensado, está chegando a hora. É agora, daqui a pouco vão vir me buscar. Eu vou ser liberto. Verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Meu Deus do céu. E agora, gente? Ele foi esquecido. O homem não lembrou dele. José teve compaixão. José agiu como um verdadeiro homem de Deus. E o que ele colheu foi um homem que se esqueceu dele. E agora José vai passar mais uma temporada, uma breve temporada de 2 anos na prisão, até ser lembrado. E aí talvez você pense assim, tá vendo? Não compensa.
Não compensa obedecer a Deus, não compensa ser segundo o coração de Deus, porque parece que quanto mais eu sigo o caminho do Senhor, quanto mais eu sofro com o coração de Cristo, pior as coisas ficam. Eu sou esquecido, não lembram de mim, tá vendo? Não vale a pena. E a gente pensa isso quando os nossos olhos estão fixos nessa terra. Quando os nossos olhos estão apegados ao aqui e ao agora, é essa mentalidade que nós vamos ter. Mas nós não podemos nos esquecer, gente, que não é o homem que precisava se lembrar de José. Era Deus que moveria as coisas para que isso acontecesse. Olha só, Deus está forjando o coração de José. Lembra que eu falei para você que as dificuldades, o sofrimento, a provisão na mente, na vida daquele que ama a Deus, vem para fortalecer a nossa fé? Pois bem, José foi sábio aqui. Deus não está indo contra a sabedoria de José de tentar ser liberto através do copeiro, quando ele comunica isso, né? Quando ele pede para o copeiro lembrar dele. Deus não está sendo contra isso. Tanto é que mais pra frente o copeiro vai se lembrar de José, 2 anos depois, mas vai se lembrar. Então Deus não está indo contra a nossa sabedoria, Ele quer que nós sejamos sábios. Mas o que Deus está ensinando para José aqui no versículo 23 é que ainda que nós tenhamos que ser sábios, a nossa confiança precisa sempre estar em Deus. A nossa confiança jamais pode ser posta sobre o homem. Então, muitas vezes, gente, Deus vai permitir sim que a gente passe por certas coisas para que a gente verdadeiramente confie nele e não nos homens. Deus está muito comprometido em ter o nosso coração por completo, gente. Deus é um bom pai, ele está muito comprometido em nos formar nele, ele está muito comprometido em nos santificar. Tudo que vem à nossa vida vem com um propósito muito claro de um Deus que está coordenando, comandando a nossa história e nos santificando. Esse Deus trabalha no âmbito pessoal e ele também trabalha no âmbito nacional, universal, mundial. O que você está querendo dizer com isso, Gi? Gente, enquanto Deus está deixando José de molho lá na prisão por mais 2 anos, Deus está forjando o coração de José, ensinando a José que a confiança dele deve estar em Deus e não nos homens. Isso não anula a sabedoria, você entende isso? A gente age com sabedoria, mas é uma questão de inclinação do coração. A gente age com sabedoria, mas com um coração que está em paz, porque sabe que é de Deus que nós dependemos. A nossa confiança está nele. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas eu estou em paz, porque eu sei que ele é quem dá a última palavra. Exemplos claros. Eu tenho convênio, eu vou ao médico. O médico mandou eu fazer o tratamento, é o tratamento adequado? O médico é um médico confiável, alguém sabe o que está dizendo? Eu vou fazer o tratamento que o médico está dizendo. Mas eu sei que a minha confiança está em Deus, não no tratamento. O tratamento não deu certo. A minha confiança está em Deus. Eu estou em paz porque a minha vida não depende do remédio. A minha vida não depende do médico. A minha vida não depende da instituição, do hospital. A minha vida não depende da empresa onde eu trabalho. A minha vida depende do Senhor. A minha vida vem de Deus. E tudo isso é meio, entende? Tudo isso são recursos que Deus usa. E para isso Ele me faz ter sabedoria para usar os recursos que Ele coloca diante de mim. Mas o meu coração descansa na confiança, na certeza de que minha vida provém dele. A minha vida está nas mãos dele e não no homem. Eu quero dar mais um exemplo só para ficar muito claro essa questão do aspecto pessoal, de como Deus trabalha no pessoal, na nossa vida de santificação através dos sofrimentos. Existe um homem, um missionário que existiu em 1800 e ele nasceu em 1805, morreu lá para 1898. O nome dele era George Miller. E ele vai contar um episódio, ele tinha muitos orfanatos para sustentar, e ele sustentava tudo à base de oração. Ele pedia ao Senhor, ele colocava as necessidades diante de Deus e Deus correspondia. Nada vinha através, não era algo muito natural, entende? Ficava muito evidente como Deus supria tudo aquilo de forma milagrosa. E aí um dia, um homem prometeu para George Miller que ia doar para o orfanato uma certa quantia. E George Miller ficou com expectativas em relação a isso. E ele agradeceu o homem, aceitou a doação e ficou aguardando a doação. Só que chegou o dia em que o homem disse que doaria e junto com o dia chegaram também as despesas e o homem não doou. E o George Miller ficou esperando a doação e não chegou. E ele conta que naquele dia ele aprendeu que sem perceber
ele havia colocado a sua confiança no homem. Sim, eram doações como todas as outras, mas porque o homem prometeu, ele confiou na palavra do homem e não na palavra de Deus. Se ele confiasse em Deus, ele ficaria em paz, mesmo o homem tendo esquecido de fazer a doação, porque ele sabia que a doação, o dinheiro, o recurso viria de outro lugar, porque a confiança dele estava em Deus. Então você entende o que eu estou dizendo? José foi esquecido pelo homem, mas José jamais foi esquecido por Deus. E quando chegou o tempo oportuno, Deus fez esse homem se lembrar e Deus usou os meios naturais, a sabedoria de José, para tirar ele da prisão. Então Deus trabalha no nosso coração através do aspecto pessoal, forjando a nossa fé, nos ensinando a confiar nele de verdade, porque na essência, gente, para amar a Deus é preciso confiar, é preciso ter fé, entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, a sua vida vai ser conduzida numa direção a ter uma fé cada vez mais forte, mais bem fundamentada na verdade. Mas Deus também usa os processos numa dimensão mais universal, porque Ele é o Senhor de toda a terra, Ele está orquestrando toda a história. Então, enquanto Ele está trabalhando em você, Ele também está orquestrando todas as peças para que a sua vontade seja estabelecida em todos os lugares. E a sua história acaba conectando com várias outras histórias. Uma história alimenta a outra e muitas das coisas que Deus está fazendo na sua vida vão reverberar sobre a vida dos outros, vão abençoar, vão alimentar outros. Lembra que José, você conhece essa história é muito famosa. No final da vida de José, ou melhor, no final da vida não, mas quando ele finalmente for liberto da prisão, ele vai se tornar alguém muito importante no Egito. E através dessa grande posição dele no Egito, ele vai abençoar vários povos. Ele vai abençoar o Egito, ele vai abençoar os seus familiares lá de Canaã e vários outros povos que viviam ali na região, que vão ser acometidos por uma terrível fome. E porque José chega diante do faraó naquele exato momento, após 2 anos, é que José vai poder então abençoar as pessoas justamente no tempo da fome, entende? Então, gente, Deus, ele não falha, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da história e ele orquestra tudo de forma a glorificá-lo, a apontar para os teus planos, para os planos dele, que são planos bons, perfeitos e agradáveis. Então, saiba que tudo que acontece na sua vida acontece no momento certo, no momento oportuno, na plenitude dos tempos, para que a sua fé seja forjada o suficiente para o que está por vir, mas para que também, quando vier aquilo que Deus está construindo, tudo possa acontecer no tempo oportuno, tudo possa estar devidamente alinhado. Gente, não há outro como Ele. Simplesmente confie e descanse. Não há outro como Ele tem o controle, o comando de todas as coisas. Lembre-se de Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Tudo foi preparado. Deus foi trabalhando ao longo da história para que Jesus nascesse na plenitude dos tempos. E mesmo depois que ele nasceu, ele ainda viveu até os 30 anos sendo aprimorado, aprendendo, até que se completasse o tempo para que então o seu ministério público começasse. E só depois de 3 anos de ministério público é que Jesus então concluiu a sua obra aqui na terra, morrendo na cruz do Calvário, e somente 3 dias depois é que ele ressuscitou. E depois de 40 dias ressuscitado, ensinando os seus discípulos a respeito daquilo que estaria por vir, preparando os discípulos, é que ele então volta para os céus e agora está ao lado, à direita do Pai. E somente depois que Jesus foi aos céus é que o Senhor então nos deu de presente o Espírito Santo, que é Cristo vivendo dentro de nós, nos ensinando. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Nos ensinando sobre todas as coisas. Então, gente, há um tempo certo para tudo. José precisaria esperar por mais 2 anos. Então, entenda, na vida do cristão existem provações e essas provações vão exigir de nós perseverança. A perseverança é se manter temente, se manter fiel, se manter naquilo que a gente crê que é a verdade, mesmo em meios difíceis, e mesmo que isso dure mais do que a gente imagina. Só que há motivo para nos alegrarmos, afinal de contas, o Senhor nos diz que na perseverança
O nosso caráter é forjado, nós passamos a ter um caráter aprovado, e tendo um caráter aprovado, nós podemos ter esperança, a esperança de que um dia viveremos a eternidade com o nosso Senhor Jesus e o sofrimento não será mais uma realidade. Lembra do que eu falei? Que para quem está com os olhos muito fixos nessa terra, chegar no verso 23 é um verdadeiro absurdo. Pensar que José foi esse servo que mesmo na prisão continuou servindo, esse servo que tinha compaixão dos outros, não estava preocupado em networking, sabe? Em se associar com as pessoas só pelo que elas podiam lhe oferecer, não. Esse que era genuinamente movido em compaixão, esse servo que tinha uma fé ousada, que não se envergonhava de Deus, que reconhecia Deus, que interpreta os sonhos, que age com sabedoria, que não se ressente. Esse homem que, meu Deus, ele é um modelo, né? A gente consegue ver muito de Cristo nesse homem. E então chega no verso 23 e ele é esquecido? Como assim? Quem está muito com os olhos nessa terra realmente não consegue compreender. Mas aqueles que estão em Cristo são chamados para olhar para a eternidade. Gente, existe algo pelo qual nós aguardamos, que é poder estar com Ele, estar com Cristo de uma vez por todas, em plenitude para todo sempre. É não ver mais por sombras, mas ver de forma perfeita. Entende isso? Meu irmão, todas essas provações, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, tudo isso são meios. A gente tem muito a tendência de falar assim, Deus está me provando, Deus está aumentando a minha fé porque Ele vai me dar um ministério. Deus está fortalecendo a minha fé porque Ele vai me dar uma família. Deus está forjando meu coração porque Ele vai me dar novos amigos, porque Ele vai me dar uma promoção no serviço. A gente tem essa tendência de sempre colocar como alvo coisas que ainda são momentâneas, coisas que ainda são meios. É verdade que à medida que Deus trabalha na nossa fé, Ele nos capacita para tudo isso. Ele nos prepara, Ele forja a nossa fé para viver tudo que Ele deseja que a gente viva. Mas tudo que a gente vive para um único alvo, que é estar com Ele, que é ter Cristo formado em nós e então vivermos com Cristo para toda a eternidade. Este é o alvo, é para lá que nós estamos caminhando. E quando a gente olha para lá, tudo faz sentido. Tudo vale a pena. O que é o pouco sofrimento para tanto que há de vir? Eu não estou com aberto aqui agora e eu acho que vai tomar muito tempo se eu procurar, mas em 1 Pedro vai falar sobre isso. Ainda que soframos por um pouco de tempo, há muita alegria nos aguardando. O sofrimento, ele existe, ele é real, ele pode ser extremamente profundo, mas ele é temporário e ele aponta para algo que realmente é valioso, que é o desejo de se estar com o Senhor plenamente, conhecer a Jesus plenamente e para toda a eternidade. E talvez eu te falando isso, você não veja graça nisso, você não consiga desejar isso. E aí, meu amigo, eu te pergunto, faz sentido você querer passar a eternidade com Jesus se hoje você não quer passar 15 minutos em comunhão com Ele? Se dedicando a Ele, parando a sua rotina para ler a Bíblia, responder ao que você leu, falar com Deus, abrir o seu coração. É claro que você não vai almejar tão grande coisa, porque você já não desfruta disso aqui na terra, nem por poucos instantes. Agora, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor, se você contempla um pouquinho dessa realidade de estar na presença dele e contemplá-lo, você sem dúvida anseia profundamente pelo dia em que não será mais tão pouquinho, mas ele estará diante de ti plenamente para todo o sempre. Caminhando para o final do vídeo, eu gostaria de te dar uma instrução clara sobre como se posicionar para que você viva o sofrimento dessa forma como José estava vivendo o sofrimento. Porque realmente, gente, é algo muito elevado. Eu não estou falando aqui como quem vive tudo isso, tá, gente? Não. Mas lembre-se, não se acomode, nós não devemos nos acomodar. Então, eu creio que eu preciso deixar para você aqui qual é o caminho, né? Como você se posiciona para que você não se acomode, para que você não se conforme em não estar vivendo o sofrimento com o coração e a mente de Cristo. E a resposta está lá em Colossenses capítulo 4. A gente vai ler do verso 4 ao verso 7, ao verso 8, vai. Isso. E ao verso 9, vamos lá. A gente vai ler e eu vou tentar ser o mais breve possível. A palavra diz assim:
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você percebe que é uma ordem? É uma ordem. Paulo está mandando você se alegrar. E aí você pensa, como que eu dou ordem para que eu me alegre? Se você ler a carta de Colossenses, falei Colossenses, mas é Filipenses. Se você ler a carta de Filipenses todinha, você vai perceber que a alegria é praticamente um tema central. Paulo está falando o tempo todo de alegria. E se você prestar bastante atenção, você também vai perceber que a alegria não é ausência de tristeza. Meu Deus, Gi, como assim? Gente, a verdade, a palavra do Senhor, ela é totalmente oposta àquilo que a gente pensa, entender ou saber alguma coisa. Ela vai na contramão de tudo e eu acho isso fantástico. Então, creia nisso. A alegria não é ausência de tristeza. A alegria é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele habita em você. Se ele habita em você, você tem alegria. Se você não está desfrutando dessa alegria, é porque talvez você não está olhando para essa pessoa. Você entendeu? Paulo ensina isso durante Filipenses. E por isso ele fala, alegrem-se no Senhor. É uma ordem, por quê? Porque Paulo está dando uma ordem para você mudar a direção do seu olhar. Ele está dizendo, Filipenses, a alegria já está em vocês. Vocês só não estão olhando para ela. Então, por favor, olhem, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele está dizendo, sejam agradáveis. A amabilidade sejam agradáveis. Que as pessoas conheçam vocês pela alegria que o cristão exala. E uma pessoa alegre é uma pessoa agradável. Seja agradável. Perto está o Senhor. Ele está dizendo, ânimo, perto está o Senhor está voltando. Lembra? A esperança da glória é o que nos motiva, é o alvo final. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui é o que eu quero passar para você de forma prática. Você tá ansioso? Claro, eu te entendo, tamo junto, pega aqui, eu também passo por isso. Eu também fico ansiosa. Só que o que Paulo fala não andem ansiosos, ou seja, não se acomodem com a ansiedade. Não pensem que isso é natural, não acham que isso faz parte, todo mundo tem. Aliás, essa é outra desculpa, né, gente? Isso é normal, todo mundo vive essas coisas. Gente, todo mundo vive, mas não é porque todo mundo vive que isso agrada a Deus. A gente não pode se acomodar nem se conformar. Então, Gil, o que eu faço? Gente, tá muito claro. Em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Falem com Deus, abra o seu coração a Deus. Meu filho acordou. Oi, meu amor, vem cá com a mamãe. Bom dia. Bom dia, mamãe. A mamãe tá terminando aqui, tá bom? Mamãe, eu já vou te dar uma mamãe. Bom, gente, falem com o Senhor. Abra o seu coração para Deus. Pelo amor do Senhor, reserve um tempo na sua vida. Um cristão que não se relaciona com Deus, que não tem comunhão, gente, é um cristão que está morto. Por favor, a oração é fundamental. Orem, Paulo vai falar em outras cartas, se eu não me engano em Colossenses, dediquem-se à oração, dediquem-se à oração. E a oração a gente é falar, fala com ele. Eu não sei o que falar, Gi, eu não tenho conteúdo. Ó aqui, ó, o conteúdo. Ó quanto conteúdo. Vai lendo e vai falando, vai perguntando, Senhor, eu não entendi isso. Deus, é isso. Meu Deus, eu não vivo isso. Senhor, me perdoa. Pai, forma isso em mim. Senhor, me ajuda. Conversa com ele sobre o que está escrito. Deixa a palavra entrar. Seja alimentado por ela. O Espírito já está em você, mas ele precisa de alimento. Para terminar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, se vocês lançarem suas ansiedades diante de Deus, você vai desfrutar de uma paz sobrenatural que não pode ser explicada. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filhinho, vem cá com a mamãe vai ler o último aqui. Vem cá. Gente, deixa eu cuidar dele. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, saiu desse momento de oração, não vai se enfiar naquilo que não é bom, vai ouvir algo decente, vai cantar uma música boa, vai assistir um vídeo que agregue, vai falar com gente que pode te ajudar a crescer na fé, vai passar mais tempo sendo influenciado por aquilo que é bom, que é louvável.
e você vai se alegrar mesmo em meio à dor. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Beijo.